Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa terceira mensagem da série Evangelho no Lar. Eu espero que você se encontre em plena saúde física, emocional, que esse tempo, que nós estamos vivendo não esteja abalando você, mas saiba que nós como igreja temos orado uns pelos outros para que essa fase que nós vivemos possa passar e nós possamos logo voltar a uma certa normalidade, da nossa vida e que isso traga alegria para o nosso coração, para que a gente celebre a Deus juntos, né? Todo domingo nós ficamos com um vazio, parece, né? De não vir à igreja, de não estar na casa do Senhor, ver os irmãos, né? Acompanhar a, a vida uns dos outros, como é uma grande alegria para nós. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tema da responsabilidade. E só falar sobre só o título, já arrepia a gente. Porque responsabilidade é algo que sempre vai trazer decisões difíceis, vai trazer ah, vai nos colocar, em situações que exigem coragem, que exigem uma postura muitas vezes firme, então sempre traz algum alguma ansiedade para nós. Bom, o texto que nós vamos ler hoje é Gênesis 34 e eu vou fazer a leitura dos versos 25 ao 31. Diz assim: Ao terceiro dia, quando os homens sentiram mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Ramor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada. Levaram eles os rebanhos, os bois, os jumentos e os que haviam na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e sereis destruídos, eu e minha casa. Responderam: Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Irmãos, esse é um texto da palavra de Deus que traz uma situação muito drástica, uma situação muito caótica. Jacó, como nós sabemos, ele vem de uma família com uma série de dificuldades também, ele acaba enganando o seu irmão, o seu pai. Depois, quando ele constitui a sua própria família, ele tem problemas com o seu sogro. Ao que o texto bíblico indica, o seu relacionamento com a sua primeira mulher, que é Lia, não foi muito adequado. Ele amava a irmã dela, Raquel, e aí com ela também ele tem filhos. Jacó adota uma postura que era da época, mas não que fosse a vontade de Deus. Ele tem 4 mulheres, ou ele tem filhos com 4 mulheres. E quando Jacó resolve sair da terra do seu sogro e voltar para a terra que era da sua família, a terra onde Deus havia estabelecido que eles morariam, Jacó tem um encontro com Deus. Ele luta com Deus, isso muda a perspectiva da vida de Jacó. Ele também encontra com o seu irmão Esaú logo que ele chega na terra. Esaú havia prometido que mataria Jacó, mas ali eles fazem as pazes. E surpreende um pouco a gente porque Jacó diz que vai fazer uma coisa, mas ele acaba fazendo outra. Ele diz que vai se fixar numa região da terra chamada Betel, mas ele acaba se estabelecendo numa região chamada Siquém. E nessa região tem lá um homem também chamado Siquém, que era a forma mais ou menos como era estabelecido o nome das terras, ou por um estabelecimento ali, por exemplo, de um altar a um deus, ou pelo nome de quem habitava aquela terra. E
Esse texto eu escolhi para falar sobre responsabilidade porque ele é um texto extremo, né? Ele traz uma condição extrema do que pode ser faltar com responsabilidade. Então, o exemplo que eu vou trazer do texto bíblico é um exemplo negativo para que a gente possa estabelecer para nós e para a nossa vida a partir da Bíblia um exemplo positivo, né? Como eu disse, responsabilidade é uma coisa que causa arrepio na gente, porque a gente fica sempre achando que está faltando com a responsabilidade ou não está cumprindo devidamente aquilo que nós deveríamos. E qual é a responsabilidade da família? A responsabilidade da família basicamente seria saúde, segurança, educação e as implicações que isso tem, né? Mas no texto que nós lemos, se você voltar no primeiro versículo do capítulo 34, você vai ver que uma das filhas, né, de Jacó, chamada Diná, essa era a filha de Lia, junto com Simeão e Levi, que eram os seus irmãos. Eles já estavam estabelecidos na terra, então ela procura sair, pelo que o texto indica, parece que para fazer amizade com as pessoas da terra. Essa era uma posição que ela não deveria tomar, porque o povo, essa mistura poderia trazer riscos sérios. E no caso dela foi trágico, porque ela encontra um homem chamado Siquém que abusa dela, né? Esse homem, ele se apaixona. Então, em vez de ele não só abusa, mas ele se apaixona e deixa a Diná presa na sua casa, faz um acordo com o seu pai para que fossem a Jacó pedir para que ele autorizasse o casamento. O texto me deixa muito perplexo porque no versículo 5 diz que Jacó se calou. Jacó não protestou, Jacó não disse que o que tinha sido feito era errado, ele simplesmente se cala. Quando os irmãos de Diná chegam, eles ficam loucos da vida. E aí, com a proposta de Siquém, de que eles fossem um povo só, eles então entendem ali como uma oportunidade de fazer vingança. Eles dizem, olha, a gente pode até ser parceiro de vocês aí, mas tem uma coisa, vocês precisam circuncidar todos os homens. Siquém, que no versículo, acompanha aí, no versículo 19, o texto diz que ele era o homem mais honrado da sua casa. O homem mais honrado da casa de Hamor é um homem que violenta uma jovem. Aqui os comentaristas dizem que talvez Diná tivesse 15 anos. Esse é o homem mais honrado da casa, né? Então ele vai lá e convence os homens da cidade todos a se circuncidarem. Mas ele diz isso, primeiro, porque ele quer ficar com Diná. Segundo, no versículo 23, tem uma outra compreensão, que é a de que, sendo um povo só, eles teriam acesso aos bens de Jacó e seus filhos, né? Ele convence e os homens fazem. E aí quando chega no terceiro dia, que era o dia talvez de maior dor, os homens estariam mais debilitados nas suas forças, Simeão e Levi pegam as suas espadas, vão lá e fazem um verdadeiro massacre na cidade, naquele lugar onde eles estavam, roubam. Então Simeão e Levi passam a ser assassinos, ladrões, e eu nem sei qual é a palavra para o todo do que eles fizeram aqui, né? É horrível o que eles fizeram, né? Isso tudo porque eles estão motivados pela vingança e o seu pai não fez nada. Depois que acontece isso, aí sim Jacó resolve falar alguma coisa, mas ele resolve falar para repreender os filhos que tomaram uma atitude, sendo que ele não tinha tomado nenhuma. Ele diz, agora esse povo aqui vai vir e vai matar a gente. E a resposta do versículo 31 deixa claro qual era a perspectiva de vingança, ou entre aspas, de justiça de Simeão e Levi, que era, você ia deixar, né, a situação toda tinha feito com que a nossa irmã se tornasse uma prostituta, né, isso não pode acontecer. E é interessante que logo ali nos versículos, no versículo 7, os filhos de Jacó dizem que é um desatino, que isso não pode acontecer. Essa questão de um homem ir lá e abusar de uma mulher, isso não pode acontecer. Então havia um senso moral, né, do que poderia ou não, ainda que o livro de Gênesis, você sabe, é um livro anterior ao estabelecimento das leis, né, que vem acontecer a partir ali de Êxodo 20, mais ou menos,
mas isso não significa que era um povo completamente sem nada de direção moral. E os filhos de Jacó mostram que eles tinham uma direção moral e que isso era inaceitável, ainda que o ato que eles cometem depois é um ato horrível, né? Então, falando sobre responsabilidade, irmãos, eu vou repetir pela terceira vez, eu sei que é um tema sensível para nós, mas nós precisamos, biblicamente, entender que a família tem uma responsabilidade. E a primeira dessas responsabilidades é o que eu vou chamar aqui de uma responsabilidade elementar. Espera-se que dentro da família nós tenhamos um cuidado mútuo, lealdade, fidelidade, que nós façamos a promoção do bem-estar uns dos outros, né? Então, nesse sentido, uma das coisas que deveria ter acontecido nesse texto era a segurança de Diná, era a correção das falhas. E muitas vezes isso não acontece e acaba estendendo problemas dentro da nossa casa, né? Não é incomum a gente encontrar pessoas que têm feridas emocionais porque não foram bem tratadas nas suas casas, foram agredidas nas suas casas. E isso porque há um padrão, né? Há uma ideia do que é correção, há uma ideia da forma como filhos têm que ser tratados, como esposa tem que ser tratada, como marido tem que ser tratado, e que nem sempre o padrão que é adotado é o padrão bíblico. Então, o que eu quero chamar aqui rapidamente como uma responsabilidade elementar é o cuidado com a segurança, é o fato de ajudar as pessoas que estão na nossa casa a se desenvolver, mas não agredi-las quando elas fogem daquilo que nós esperamos. Isso é o que vai estar em qualquer esfera social, ainda que fuja um pouco da esfera religiosa. E aí vem a segunda questão, que é a responsabilidade, que essa eu quero me deter um pouco mais, que é o fato de que nós, como crentes, nós temos uma responsabilidade com o cumprimento daquilo que é elementar, em todos os sentidos, promover o bem-estar, promover a segurança, promover a educação, promover a saúde da nossa família, mas nós, como crentes, temos uma responsabilidade espiritual, que é a de que a nossa família seja moldada a partir do caráter de Deus. Então, os nossos valores não são apenas os valores seculares, eu vou dizer assim, mas são valores bíblicos, né? Então, veja bem, quando a gente fala sobre promover os valores de Deus, nós estamos falando sobre, por exemplo, uma preocupação com que cada um dos membros da nossa família adotem a Cristo como seu Senhor. Ah, mas eu não posso impor isso a ninguém. É verdade. Mas a gente pode, como responsabilidade que nós podemos assumir, de incentivar, de construir esse conhecimento. Eu penso que aquela ideia, talvez você já tenha ouvido, a ideia da pirâmide de Maslow, né? Que é a ideia de que nós temos necessidades fundamentais e aí essas necessidades elas vão subindo. Então, se você não tem segurança física, é muito difícil você querer ensinar a equação de terceiro grau para alguém, né? Se você está com fome, é muito difícil você ensinar um valor moral para alguém, né? Então, tendo as necessidades básicas supridas, que foi a primeira parte do que nós falamos, nós começamos a construir outras coisas. É claro que pode ser que aconteçam situações em que nós tenhamos dificuldade em suprir as necessidades básicas da nossa família. A igreja precisa assumir uma postura de ajudadora nesse sentido, mas eu creio que nós não estamos falando desse nível nesse momento. Nós estamos falando de pessoas que têm um teto, que têm alguma comida na despensa, que têm pelo menos uma tranca na porta ou mora num lugar onde pode ter segurança, né? Não está correndo risco constante de vida e que precisa então assumir uma postura de responsabilidade quanto a viver os valores de Deus. Com relação aos pais, se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que nós temos inúmeras recomendações de como os filhos devem ser tratados. Os filhos, eles precisam ser instruídos no caminho do Senhor. Isso é uma responsabilidade nossa, não é responsabilidade da igreja, é responsabilidade dos pais.
Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo de quarentena está mostrando que educação não é dado na escola, educação é dada em casa, e isso tem gerado um transtorno, né, para muitas famílias, né? Mas Provérbios vai dizer que nós temos a responsabilidade de ensinar os filhos no caminho do Senhor, vai dizer que nós temos a responsabilidade de ser bons exemplos para essas crianças, vai dizer que nós temos também a responsabilidade de corrigi-los, inclusive fisicamente. Só que corrigir fisicamente não significa espancar, não significa agredir e muito menos significa descontar a nossa raiva nas crianças. Então, qual é o valor bíblico? O valor bíblico é que a correção física ela é importante, necessária, mas ela precisa ser feita no molde bíblico. Ela não pode ser feita do meu jeito. Porque quando eu nasci e cresci, eu apanhava, então eu sempre fui assim e eu sou um homem de bem, e esse é o argumento que nós temos por aí. Quando nós, como igreja, adotamos uma postura assim, não a postura bíblica, nós não estamos adotando o caráter de Deus. Porque o próprio texto bíblico lá de Hebreus diz que Deus nos corrige, mas Ele corrige porque Ele quer o nosso bem. Então, quando nós corrigimos para descontar a nossa raiva em alguém, nós não estamos corrigindo de acordo com o que a Bíblia diz. A nossa responsabilidade, mais uma vez eu afirmo, é de educar os filhos dentro daquilo que é o caráter do Senhor. Como maridos e esposas, nós temos responsabilidades também. E eu diria que a nossa maior responsabilidade como casal é de promover o bem-estar, mas o crescimento mútuo, né? Não é incomum, depois de algum tempo de casamento, a gente encontrar as pessoas entristecidas, sem perspectiva, sendo que antes do casamento eram cheias de sonhos e um monte de coisa, né? Isso acontece porque muitas vezes nós, em vez de promover aquilo que nós queremos do outro, nós damos vazão às nossas próprias necessidades pecaminosas. Então a mulher, ela muitas vezes não quer que o homem realize determinadas coisas porque pode ser que ele tenha sucesso e passe a olhar para outras mulheres. O homem, semelhantemente, então ele, quando começa a namorar, a moça sempre se cuidava, cabelo, unha, roupa, mas quando ele casa, ele não investe nisso na mulher porque ele não quer que os outros homens a vejam, né? Então eu estou dando um exemplo assim muito superficial para dizer que às vezes a gente dá vazão àquilo que é dentro de nós um sentimento pecaminoso, ciúme, ou seja lá o que for, e isso acaba prejudicando o outro, sendo que o casamento bíblico deveria promover o bem-estar mútuo, né? Nós como filhos também precisamos promover o bem-estar dos nossos pais. Nós temos uma responsabilidade, né? De acordo com o 5º mandamento, a nossa responsabilidade é de honrar pai e mãe, e não está ali que nós fazemos isso até os 18 anos e depois estamos livres. Isso diz que nós temos a responsabilidade até que os nossos pais estejam aqui. Então, se o meu pai, se minha mãe são fáceis ou se são difíceis, se foram bons pais ou se não foram, se bateram em mim ou se me adularam, isso não importa. O mandamento diz que como filhos nós temos a responsabilidade de honrar pai e mãe enquanto eles existirem, né? Então perceba que a nossa responsabilidade como família de trazer ou de implementar o caráter de Deus na nossa casa, ela tem inúmeras esferas, né? Uma coisa que eu vejo aqui no texto que nós lemos e que Jacó não faz é promover essa igualdade entre os filhos e o bem-estar dos filhos, né? Então veja só, ele tem uma filha que é violada e ele se cala, não fala nada. Mas quando o seu filho José supostamente morre, para ele tinha morrido, né? Mas nós sabemos que ele tinha sido, na verdade, vendido pelos irmãos, ele se desespera, ele chora, ele entra em lamento, ele diz que nada mais vale para a vida dele e uma série de coisas. Então, essa diferença que acontece da postura de Jacó com os seus filhos promove um vazio para os filhos, para os outros filhos, e que acaba gerando esse transtorno. Ele deveria sim corrigir Simeão e Levi, porque o que eles fizeram foi uma coisa terrível, né? Se tornaram assassinos, se tornaram ladrões, né? Mas por outro lado,
ele não compreende que a dor deles foi expressa desse jeito. Então perceba, irmãos, às vezes nós podemos querer implantar as coisas na nossa casa, mas goela abaixo, né, como a gente diz popularmente, forçando a barra, né? E desse jeito, muitas vezes, ou eu diria que a maior parte das vezes, nós não teremos proveito. Então, você quer ser um pai respeitado, você precisa se moldar a partir do que a Bíblia diz. Ah, mas para mim já é tarde, porque eu vivi a vida do jeito que eu quis e agora ninguém me respeita. É possível a gente começar. Começando, talvez, por convidar cada uma das pessoas que foram feridas por nós e expondo isso e pedindo perdão. Né? Ah, mas se eu pedir perdão, eu perco a minha autoridade. Você já não tem, se você não tem coragem de pedir perdão, de reconhecer os seus erros, você já não tem essa autoridade. Né? Isso acontece com o casamento, isso acontece com a relação superior, né? Os nossos pais, avós, e com aqueles que são os nossos filhos. Perceba que a responsabilidade que nós temos de promover os valores de Deus na nossa casa, ele não significa que é uma simples ou é só para a condição do pai. Isso significa também a condição que a mãe ocupa, a condição que os filhos ocupam. O nosso papel é promover esses valores. Uma terceira coisa que eu gostaria de trazer como reflexão para nós é que nós temos a responsabilidade de assumir responsabilidade. Fica meio confuso, né? Mas nós temos a responsabilidade de assumir as responsabilidades, ainda que elas sejam dolorosas e difíceis para nós. Eu não sei, espero não saber o que significa ter que lidar com uma situação dessa como Jacó tinha que lidar. Mas certamente se calar foi a pior das opções. Eu penso que o que Simeão e Levi fizeram também não foi oculto, né? No sentido de que eles combinaram lá que Siquém e os homens se circuncidassem e Jacó não ficasse sabendo. Acho que isso não aconteceu. Era uma cidade, né? Eram muitos homens, mas Jacó também não faz nada. Eu penso que Jacó aprendeu a fazer isso com o seu pai, Isaac. Isaac viu Jacó negociar o direito de primogenitura com Esaú, não fez nada. Depois nós vemos Jacó, com a ajuda da sua mãe Rebeca, enganar o seu pai, e Isaac, um homem maduro, um homem que havia vivido no campo, né? Certamente, ainda que não fosse pastor, mas tinha lidado com os animais, sabia qual era o toque do couro, da pele de um animal, ele se deixa convencer de que o pedaço ali, né, colocado sobre a pele de Jacó era a mesma coisa que o Esaú, que era um homem peludo, ainda que ele ouvisse a voz de Jacó. E ele mesmo assim faz a bênção sobre Jacó. Quando Esaú chega, ele diz que ele não pode fazer nada. Então, Jacó ele vê um exemplo de um homem que pode e tem que assumir responsabilidades, mas que faz a opção por não assumir. Ele cresce nesse contexto. Existe uma coisa dentro dos evangélicos aí, né, que nós não assumimos, nós não entendemos que é assim, mas que se chama maldição hereditária. Então, as pessoas colocam a culpa numa suposta maldição que se passa de geração por geração. Eu acho que isso aqui, irmãos, não é maldição hereditária, isso aqui é falta de caráter mesmo. Isso aqui é falta de assumir a responsabilidade, né? Então, eu não vejo que exista maldição hereditária, mas eu sei que existe o aprender de práticas, de hábitos que são inadequados. E foi isso que Jacó fez. Então, diante de uma situação caótica em que os filhos estão para criar uma guerra, no caso o Isaac, ele não faz nada, ele deixa que aconteça. Jacó, ele rouba o direito de primogenitura, mas ele não honra esse direito, porque o direito era de cuidar dos pais até que morressem. Ele foge. Ele simplesmente pega isso e some, né? Então já é errado.
Depois nós temos agora Jacó, diante de uma situação de crise, uma filha violada, de certa forma mantida em cárcere privado, porque Siquém continua com ela na casa dele. Ele sabe que os filhos vão fazer uma coisa horrível, mas ele também continua calado. Então, nós temos a responsabilidade de assumir a nossa responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade como pai e mãe, como marido e esposa, como filhos e filhas. Nós temos essa necessidade de assumir a nossa responsabilidade. E às vezes nós não assumimos a nossa responsabilidade na hora que é adequada e depois nós lamentamos lá na frente. Ah, mas eu deveria ter sido um pai, eu deveria ter feito. Já não adianta. Tem coisa que não adianta chorar o leite derramado. Mas aí você vai ter que lidar com essa situação. E lidar com a situação que aconteceu depois, às vezes é mais difícil do que se a gente assumisse a responsabilidade e o mal-estar de ter que lidar com aquilo no momento em que estava acontecendo. Jacó não faz isso. E depois ele acusa ainda os seus filhos. E depois Simeão e Levi acabam tomando uma postura completamente sem princípios, parece. Cooperam, né, com aquilo que acontece com José. E lá em Gênesis 49, quando a bênção é dada, né, aos filhos, eles não têm o direito de ser os primogênitos, né, eles perdem isso. Então você vê que a responsabilidade do pai de educar ou da mãe, ainda que fosse um contexto familiar bem diferente do nosso, quando ele não é assumido, isso gera uma omissão, gera desgraça, gera uma completa, um completo desastre, né, para a família. Irmãos, eu tenho consciência de que assumir a nossa responsabilidade no mundo que nós estamos é muito difícil. Pagar o preço de ser um marido comprometido com a Bíblia é muito pesado. A mulher também é muito pesado. Ser pai nos dias que nós estamos é terrível. Mas se Deus nos deu, e eu vou chamar aqui de ministério, o casamento, os filhos, nós precisamos desempenhá-los sabendo que quem nos ajuda é o próprio Deus. Então eu não quero deixar aqui você com um peso porque você se sente que você sente que falhou na educação dos seus filhos ou você falhou em conduzir a sua família até aqui. Não é um peso. O meu chamado aqui, o meu entendimento aqui é que o evangelho no lar, ele acontece quando nós sinceramente e honestamente assumimos a nossa responsabilidade diante de Deus e diante da nossa família. E assumir a responsabilidade significa que nós clamamos a Deus que nos ajude naquilo que nos falta. E certamente nos falta muita habilidade, conhecimento, nos falta tato, né? Quem dera, né, a gente pudesse ter uma espécie de treinamento do que é ser marido antes de casar, de ser pai antes de ter filho, mas isso não acontece e não vai acontecer, né? Ainda que você tenha ajudado a criar o filho de alguém, o dia que você tiver o seu é outra coisa. E se você tiver mais do que um filho, cada um deles vai ser diferente. E isso não significa que nós estamos necessariamente inaptos, mas significa a necessidade de reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos que Ele nos ajude, que Ele nos dê a direção daquilo que nós precisamos fazer. O que nós não podemos fazer, e agora eu quero falar com os homens principalmente, o que nós não podemos fazer é nos esquivar da responsabilidade. Né? Então, o filho deu errado porque você, esposa, não cuidou direito. Não, a Bíblia não fala que é a esposa que tem que cuidar dos filhos. A Bíblia diz que é o casal, mas a responsabilidade é do homem. E também não adianta você, como mulher, falar mas a família foi assim porque o meu marido foi inapto. Não adianta. Né? Nós temos que assumir a responsabilidade. Irmãos, família funcional, se é possível dizer isso, se ela existe, ela é muito rara. Mas então nós precisamos aprender a lidar com a nossa família, com a nossa vida, com a nossa fé, de uma maneira que seja mais abençoadora. Então, para concluir, eu quero dizer que nós precisamos ter a responsabilidade de trazer aquilo que é elementar para a nossa casa,
cuidar das nossas famílias naquilo que é elementar. Nós precisamos assumir a responsabilidade de trazer os valores de Deus para dentro da nossa casa, na educação, na forma que nós lidamos com os recursos, com tudo. Os valores precisam ser os de Deus e nós precisamos assumir a responsabilidade da função que Deus nos deu. Se você é pai, se você é mãe, se você é irmão, né? Nós precisamos assumir essa postura, essa responsabilidade e não fugir disso simplesmente. Por fim, eu quero dizer que Deus ele é gracioso. E se Deus é gracioso, e se Deus tem o plano de que a nossa família seja uma família como um instrumento abençoador nas mãos dele, então nós precisamos crer que ele nos dará os recursos para que a nossa família seja abençoada. Mais uma vez eu quero dizer que eu não trouxe essa mensagem para que você se sinta péssimo, né? Que você falhou. O que eu quero dizer é que há tempo para que você corrija, né? Muitas vezes, irmãos, isso é pesquisa, né, científica, as pessoas chegam no final da sua vida e elas têm duas opções. A primeira opção é celebrar aquilo que foi feito de bom, aquilo que a família que ele construiu, que ela construiu, né, o legado que foi deixado. Ou a amargura. E você deve conhecer muitos idosos que estão uma fase de amargura, né? De achar que nada valeu a pena, de achar que tudo é ruim, né? De reclamar muitas vezes por conta disso. E o que eu pretendia, né, com essa mensagem é que a gente chegue nessa fase tendo condições de celebrar, ainda que o celebrar signifique eu vivi uma vida má, eu vivi uma vida fugindo da responsabilidade, mas houve um tempo em que eu tomei consciência e chamei as pessoas que eram da minha família, assumi a minha responsabilidade e deixei um legado para eles, de que há tempo para corrigir as coisas. Se você se lamenta por alguém que faleceu e não há mais como corrigir, né, não tem como conversar mais com essa pessoa, eu diria que você precisa descansar em Deus. Ore a Deus, diga para Deus tudo o que você poderia dizer para essa pessoa, mas ela não vai ouvir. Mas diga para Deus. Peça perdão a Deus. E confie que a graça dele é suficiente para preencher esse vazio que ficou no seu coração. Meus irmãos, ainda que eu traga como responsabilidade, cuidar da nossa família é um privilégio. Mas o privilégio não significa que sempre vão ser momentos agradáveis, momentos bons. Muitas vezes esse privilégio traz a responsabilidade amarga de correção, de pedir perdão e de fazer coisas que às vezes nós não queremos, mas são necessárias. Então que Deus te abençoe, que Deus possa dar aos homens a disposição para assumir a responsabilidade dos seus lares, as mulheres de serem verdadeiras auxiliadoras, né, dos filhos de honrarem os pais todos os dias e daqueles que têm irmãos de ser um amigo, um par leal, né, para promover o bem-estar de cada um. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as famílias da nossa igreja, não nos falte oportunidade para reconstruir e para remodelar as nossas famílias de uma maneira que seja mais agradável a Deus ainda. Amém? Vamos ter uma breve oração? Senhor, nesse momento eu quero pedir pelas famílias da igreja. Muitas delas podem ter sinais na sua história de momentos dolorosos, talvez até traumáticos. Mas nesse momento nós podemos assumir a nossa responsabilidade diante do Senhor. E certamente nós não fazemos isso sozinhos, nós fazemos pela graça, pela misericórdia do Senhor sobre nós. Então nos ajuda, ainda que assumir responsabilidades hoje signifique ter que pedir perdão para as pessoas, ter que corrigir aquilo que foi feito errado, mas nos dá essa coragem, para que nós cheguemos no final da nossa vida tendo um legado,
o legado de pessoas que foram falhas, mas que assumiram a sua responsabilidade e fizeram o correto. Ou ainda, o legado daqueles que conseguiram, pela graça do Senhor e só pela sua graça, construir um caminho que sempre foi a partir do caráter, a partir daquilo que o Senhor faz. Não nos deixe, ó Deus, fugir da nossa responsabilidade. E não deixe que, ao fugir da nossa responsabilidade, a nossa família seja punida, né, pelas nossas atitudes. Nos ajuda, ó Deus, a ter um modelo, a ter uma consciência de que o Senhor está sobre nós, nos conduzindo em todas as coisas. Em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito esteja sobre você e sobre a sua família, hoje e todos os dias. Amém.